Hexagrama 9. O poder de domar do pequeno. Isso já o nome está falando de que se trata, mas tem pessoas que se confundem e pensam que se trata de o poder de domar o pequeno. Não. É o poder que o pequeno tem de domar o grande, de domar o forte. Domar já está falando da necessidade de domar. Se doma o quê? Se doma um animal selvagem, né? Embaixo temos Tien, o criativo. Nesse caso é uma pulsão intempestiva. Se não lembra da natureza do criativo, vai ver o primeiro vídeo da playlist dos hexagramas. Eu vou colocar aqui na descrição e nos comentários. Embaixo temos Tien, é uma pulsão yang intempestiva. Acima temos Sun, que é a primeira filha, é o primeiro yin dos trigramas. É o vento que condensa o hálito de Tien, do criativo, que se eleva, e é o vento que condensa em nuvens, ok? Natureza do hexagrama. Na sequência, a gente tem para trás o hexagrama 8, que já expliquei para vocês no vídeo anterior, que se trata da base orgânica de qualquer estrutura organizada, seja personal, seja familiar, seja de um casal, seja social, de uma comunidade, ou incluso civilizacional, porque o I Ching pode ser considerado uma filosofia civilizacional, né? Os chineses costumam dizer que eles não são um país, que eles não são uma nação, eles são uma civilização. E é assim mesmo, né? E isso, essa questão da base orgânica de qualquer estrutura organizada pode ser aplicada a qualquer coisa, a um projeto qualquer, a um tratamento médico, à própria alquimia, ao próprio estudo do I Ching, né? Onde a solidariedade é necessária. Você diz, eu vou estudar o I Ching, aí você se solidariza com essa ideia. Tem uma lealdade envolvida no hexagrama 8. Né? A lealdade, por exemplo, se a gente vai ver em termos de comunidade e sociedade, a lealdade com a lei, uma espécie de comunidade de interesses, é aquela lealdade entre o líder com os subordinados e os subordinados com o líder. É a lealdade que a gente, no ponto de vista personal, tem que ter com o pensar e o fazer, entre os princípios e as atitudes, né? Aquela coerência. E pode ser aplicado a tudo isso, porque o I Ching fala sempre de um processo temporal. Cada momento, cada hexagrama é uma partezinha de um processo temporal. O I Ching poderia se chamar, por exemplo, o livro do tempo, ou a ciência do tempo, né? Esse hexagrama 8 vai para o hexagrama 9, que é o que estamos estudando agora, né? E já na própria sequência diz que quando tem união, tem algo, né, para ser considerado, que no caso seria um germen cultural. O hexagrama 9 fala de um germen cultural, fala de uma forma de subordinação que temos que ter a aquela solidariedade, a aquele manter-se unido. As primeiras leis, por exemplo, de uma comunidade, onde, por exemplo, você tem um conflito com o vizinho e você aceita a lei de que você não pode sair matando o vizinho, porque tem uma discussão, entendeu? Né? Aí depois você precisa que isso entre na cultura. Hoje em dia a gente vê como tem um monte de leis que não se cumprem. Às vezes por motivos espúrios, de corrupção e não sei o que, mas também porque não está envolvido na cultura, né? Então o hexagrama 9 está falando de uma subordinação a esses princípios que a gente conseguiu com a solidariedade do hexagrama 8. Se fosse, por exemplo, uma questão de algo que tem que ser modificado, por exemplo, você quer largar um vício, então você tem que substituir hábitos, você tem que incorporar na sua cultura personal a substituição de hábitos, né? Tem que eliminar uns e incorporar outros, né? Fala de contenção, fala de
em termos sociais, por exemplo, de tolerância, uma tolerância que é necessária para a convivência, né? Para a convivência, né? E isso é com suavidade, isso é peça a peça, é o germen da cultura. Aí diz que o ser superior aperfeiçoa a sua forma exterior, a forma exterior da sua natureza, que é a nossa forma exterior é a forma, o nosso exterior é aquilo que se comunica com os outros, né? É a nossa forma exterior, é a nossa forma de nos relacionar, é a nossa personalidade que os outros veem e que nós mostramos para os outros, né? É aquilo que faz de limite entre o dentro e o fora, né? Então, esse hexagrama 9 vai para o hexagrama 10, né? Então, a partir desse germen cultural, a partir dessa incorporação de hábitos, a partir dessa incorporação de costumes, né, se logra a conduta, se logra a moral, né? A restrição instaura uma série de formas culturais que levam à conduta, à moral. É o que faz uma estrutura organizada, no caso, por exemplo, o social, ser precisamente isso, uma estrutura organizada e não um caos aleatório, onde cada quem está pelo seu lado e tudo rola em função de um caos, né? Para ter uma estruturação precisa dessa situação. Então o hexagrama 9 simplesmente está falando do raciocínio que doma a impulsividade animal. E a gente tem que considerar isso em função do que a gente vê, né? Que é uma ditadura dos impulsos emocionais. A maioria das pessoas não são racionais. A maioria das pessoas funciona por impulsos emocionais, né? E aquela impulsividade que está representada por Chien embaixo, no caso, está falando disso, né? E tanto é assim que existem até teorias interessantes, por exemplo, o sobrinho de Sigmund Freud, Edward Barnault, acho que se pronuncia, é Barnais, né? B-A-R-W-A-Y-S, Edward Bernays, sobrinho de Freud. Ele escreveu um livro onde ele afirma que os seres humanos somos irracionais e que essa irracionalidade pode ser conduzida através da propaganda. Esse livro dele se considera a fundação, basicamente, do sistema de propaganda, que fala basicamente que tem que substituir as necessidades verdadeiras por desejos. Então, esses desejos têm que se convertir nas necessidades, que é o postulado principal do marketing de propaganda hoje em dia. E isso pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal, né? O I Ching simplesmente está falando que essa situação do pequeno dominando o grande existe, que faz parte do processo do tempo, né? E isso é uma energia real, é um poder real. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode analogar isso com o soft power, o poder blando, o poder maleável, que pode ser utilizado para bem ou para mal, do mesmo jeito que a energia atômica pode ser utilizada para bem ou para mal, né? Einstein era um grande pacifista, inclusive participava em manifestações em contra da bomba atômica. A energia nuclear pode ser utilizada para gerar energia ou pode ser utilizada para criar bombas, né? Então, como se manifesta esse soft power, esse poder do pequeno de domar o grande? Se manifesta através da propaganda, manipulação de desejo, em muitos casos através da religião, né, que tem muita propaganda, principalmente algumas religiões. Se manifesta através da prensa, o soft power da prensa. Tinha uma época, quando eu era jovem, que a própria prensa, os jornais, né, se chamavam a si mesmos o quarto poder. Hoje em dia já não podem falar isso porque seria como reconhecer que é um poder paralelo ao poder legislativo, judiciário, político, né? Seria como reconhecer, já não fala mais, mas antigamente eles falavam que eram o quarto poder. Hoje em dia não sei se não são o primeiro
poder, né? As ideologias também podem funcionar como soft power, enfim. Em geral, esse hexagrama está falando de que tem algo que está em gestação, mas que há pouco te condensado. É uma tensão prévia à chuva que se descarga em alívio. E recomenda em geral não avançar, conter essa pulsão, que tem poucas possibilidades e que há poucas expectativas. Se dá tempo no vídeo, no final, eu vou dar uns exemplos de interpretação. Eu tenho preparadas 4 respostas com esse hexagrama 9 e acho que não vai dar. Então, se não dá, eu vou preparar esse vídeo à parte e vou colocar no playlist de interpretações demonstrativas. Então, gente, na linha 1, a linha 1 quer avançar. Ela é um yang-yang, é correta, é muito yang, mas ela está em correspondência com a linha 4. Se não lembra do negócio das correspondências, vai ver o negócio dos hexagramas, o vídeo dos hexagramas, que a linha 1 tem correspondência com a linha 4 quando as polaridades estão invertidas. Nesse caso, esse fenômeno se provoca. A linha 4 é uma linha yin, então a linha 1 desiste e retorna ao caminho, e isso traz uma boa fortuna. Essa linha vai para o hexagrama 57. Eu vou deixar para vocês analisar a questão dos hexagramas complementares e também a questão das linhas dos hexagramas complementares como tarefa para vocês fazerem. Né? Tem gente que diz que eu estou ensinando demais, que eu estou criando a minha própria concorrência. Tomara seja assim. Originalmente esse canal foi feito para gerar consultores do I Ching. Eu ficaria muito feliz que isso aconteça. E lembra que tudo no I Ching está interligado, né? Se saísse o hexagrama 57 com a linha 1 como hexagrama principal, vai dar como complementar o 9. Lembra que no I Ching está tudo interligado. Cada hexagrama pode dar 63 hexagramas complementares, ok? Na linha 2 também quer avançar, é uma linha yang em posto yin, ela é incorreta, mas é central. Então ela se deixa arrastar de volta para o caminho, sim? Essa vai para o hexagrama 37, o clã, a família, né? E tem boa fortuna porque ela retorna ao caminho. Na linha 3, ela quer avançar, ela é yang em posto yang e ao mesmo tempo ela é inestável, porque está na linha 3 sempre a linha de transição do trigrama inferior para o trigrama superior. Então ela teima com o yin que está tentando parar os yang, né? Que é a linha 4, é o ministro que é yin, né? Ela teima com esse yin, mas como esse yin está numa posição de poder, ela não tem o que fazer, o yin se impõe, né? E isso gerou uma grande confusão, que são o homem e a mulher torcendo os olhos um para o outro, né? Se provoca uma confusão, não tem ali boa fortuna. A linha 4 é o ministro, é a voz da razão, é o raciocínio, que tenta conter a impulsividade animal das linhas yang inferiores e também do governante. É uma missão muito perigosa porque ele tem que convencer a pessoas irracionais de ser racionais. É uma missão perigosa, por isso se fala de sangue, se fala de medo, mas diz que se essa linha 4 é sincera, é veraz e é constante, tanto o sangue como o medo se afastam. A linha 5 é o governante, e é correta e é central. Então, se ele fosse sincero, no espanhol diz que é veraz. Eu acho que corresponde mais à palavra veraz. Mas se você é sincero e leal na aliança, a aliança é com a linha 4, você vai ser rico no seu semelhante. Na linha 6, ou seja, o governante segue, se alia, faz uma aliança com a linha 4, que é o seu ministro, que é a voz da razão, né? Na linha 6 chega a chuva, chega o alívio, e tem a ver com aquele efeito cumulativo do caráter, que vocês também podem associar isso com o que a gente está falando a respeito da meditação, no playlist de
Alquimia Interior, onde diz que O Segredo da Flor de Ouro, que é o livro que a gente usa para seguir o negócio da meditação, diz que mobilizar o Qi é fácil, que o difícil é fixar ele, né? Nessa linha 6 se provoca um efeito acumulativo, um efeito cumulativo do caráter. Mas, ao mesmo tempo, também dá advertência de não insistir demais, porque aí a atitude de domar vira uma opressão, vira uma repressão. Essa linha vai para o hexagrama 5, né? Então, a ver se entra alguma interpretação. Vocês lembram daquela interpretação que eu fiz nas demonstrativas a respeito de o hexagrama 42, que tinha duas perguntas e respostas iguais em relação a duas perguntas diferentes. Era uma mulher que tinha uma pessoa que tinha medo de perder a casa, que pedissem a casa para ela, né? Aí ela, depois o processo continua, né? E a pessoa pergunta depois se ela vai ter tempo de gerar o dinheiro suficiente antes de perder essa casa, antes de que peçam para desocupar a casa, né? E se vai ter o dinheiro suficiente para entrar numa nova casa, que tem que pagar caução, que tem que mudar, é um gasto, né? E a resposta foi 9, com 9 em primeira posição, o que dá como complementar o hexagrama 57. 9 em primeira posição é assim, quer avançar, mas se segura, entende que não é o momento de avançar, presta atenção ao que diz a linha 4, o ministro, uma linha Yin, se contém, né, desiste e retorna, e que ali tem boa fortuna. E o hexagrama 57 diz sucesso pelo pequeno. Olha a complementariedade do sentido, né? Depois no julgamento diz é bom ter aonde ir. E tem que ver o grande homem, ok? Na linha 1 do hexagrama 57 diz avançar e recuar. É uma indecisão, sim? A bondade se domina a si mesma. É muito interessante porque essa resposta saiu antes, se vocês lembram, a resposta do hexagrama 42 que eu fiz no outro vídeo. Essa resposta ela recebeu antes de aparecer um homem e oferecer para ela ficar um ano inteiro morando numa casa sem pagar aluguel. E eu falei para ela na hora, olha, não sei o que isso pode significar. Pode significar que você tenha que começar a olhar outros lugares, a gerar algumas possibilidades, né? Bom, evidentemente o I Ching estava falando desse grande homem que iba a propiciar, iba a oferecer um lugar aonde ir. E depois, na mesma interpretação, tem aquela pessoa que tinha problemas com a maconha. Isso foi tudo no mesmo tempo, gente, totalmente sincrônico, sincronístico, né? E apareceu também o mesmo hexagrama, eles receberam os mesmos hexagramas, só que nesse caso foi o hexagrama 9 com 9 em primeira, em segunda e em terceira posição. O que está dizendo? Está dizendo que ele estava passando por um momento onde queria avançar, né? E eram das três linhas. Então ele passou primeiro por um querer avançar e retroceder. Na segunda quis avançar e retrocedeu, boa fortuna. Já na terceira estava teimando, porque ele foi perguntar: o que vai acontecer se eu continuar consumindo maconha? O que vai acontecer é que vai dar confusão. Isso que vai acontecer. E de novo ele recebeu o hexagrama 20 como resposta. Ou seja, tem que se elevar para ver. Vai ver esse vídeo e depois veja essas respostas. Depois tinha um caso, por exemplo, também de uma pessoa que eu estava assistindo na sua alquimia, né, e abandonou. E eu perguntei por que tal pessoa abandonou. E saiu o hexagrama 9 sem linhas mutantes, ou seja, tem pouca energia. A pessoa abandonou porque simplesmente ela se solidarizou com aquela questão de fazer um tratamento, de fazer um processo alquímico, de mudar algumas coisas da vida, mas não teve
a constância do hexagrama 9, não teve aquela coisa de gerar a cultura e de substituir os hábitos. E por último também tem uma resposta de um casal que eles eram muito diferentes entre si e brigavam muito. E saiu o hexagrama 9 com linha 4 e 5, que é a complementaridade do governante com o ministro, que é muito bom isso, porque dá como resultado o hexagrama 14, que é o poder do grande, é o poder, é as grandes posses, né? Era um casal que brigava muito porque eles eram muito diferentes, mas justamente essa diferença era o que dava uma complementaridade. Não tinha uma relação narcisista onde você tem que ser igual que eu.